O governo do estado prevê déficit de 3 bilhões e 600 milhões de reais para o próximo ano. Situação da violência na região de Braz de Pina é debatida pela Comissão de Segurança Pública. E plenário analisa projeto que determina a aplicação de um questionário para rastreamento de sinais precoces do autismo. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento deu parecer favorável ao projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2024. O texto estima um déficit para o próximo ano de 3,6 bilhões de reais. A LDO tem como finalidade direcionar a elaboração do orçamento anual de acordo com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidos no Plano Plurianual. Sobre o balanço financeiro dos primeiros meses de 2023, o secretário estadual de Fazenda, Leonardo Lobo, informou que as contas do estado estão caminhando para o que foi previsto anteriormente, mas que no decorrer do ano podem existir alguns ajustes pontuais para o equilíbrio das contas. Por exemplo, em 2023, com razoável equilíbrio, como consegui demonstrar, ou seja, a receita que o Executivo previu para o Estado, ela está se realizando tal como nós previmos, ou seja, a receita e as despesas estão conversando. Para 2024, nós estamos observando que a despesa está um pouquinho maior do que a despesa, porque ela está se mantendo, ela tem um caráter de rigidez, mas que, como nós vamos agir de forma antecipada, vamos trazer essas discussões de forma antecipada, nós vamos ser capazes de superar essa questão do déficit de 3,6 bilhão. Nós vamos, junto com a Casa, fazer estudos e entregar propostas de medidas entre agora e a própria apresentação da LOA, né, da Lei de Orçamentária Anual, para que nós conseguimos fazer o máximo esforço para tentar superar o déficit. O secretário de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha, falou sobre a necessidade do diálogo para a redução da dívida com a União, destacando o governo federal como o principal responsável pela situação econômica do estado. A gente tem um problema grave, né, no estado do Rio de Janeiro, fruto de legislação nacional, que foi a Lei Complementar 192 e 194, que retirou do estado do Rio de Janeiro a capacidade de arrecadação. Nós que entramos no regime de recuperação fiscal, considerando determinados pontos, né, e um deles era a receita que nós tínhamos, e aí você vem e arranca 10 bilhões de reais da receita, e sem embargo aumenta as despesas, quando você também adota o piso nacional, e todos aqui entendemos da justiça com relação ao piso nacional, mas não dá para você retirar a receita, aumentar a despesa e achar que as coisas vão ficar da mesma forma. Então, obviamente que o governo federal tem responsabilidade sobre isso e precisa, de alguma forma, compensar e compensar rápido, né? Porque o estado do Rio, e não só o estado do Rio, todos os estados da federação precisam. O presidente da Comissão de Tributação, deputado Arthur Monteiro, elogiou a transparência do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, de acordo com o parlamentar, apresenta a realidade da situação do estado. Eu achei muito importante essa reunião. E gostei muito da LDO que foi encaminhada pelo governo aqui, que foi uma LDO na base da realidade, muito transparente. E o secretário de Planejamento, Nelson Rocha, secretário de Fazenda, Lobo, expôs muito bem e tenho certeza que a LERJ aqui, com todo o conjunto dos deputados, no nosso colegiado aqui, a gente vai propor alterações, medidas que aí ajudem a melhorar a qualidade de vida de nossa população fluminense. O deputado André Correia, presidente da Comissão de Orçamento, avaliou a reunião como um marco inicial para entender os desafios do Estado. O parlamentar falou sobre o trabalho dos poderes executivo e legislativo na busca por mais recursos, diante do déficit previsto para o próximo triênio. Coisa assim, a transparência do governo, né, porque de explicitar que nós vamos ter um triênio de déficit, ou seja, com despesas acima das receitas. Então, nós estamos falando no triênio em 18 bilhões e que a gente precisa buscar ou diminuição de despesa ou novas receitas, né? E a gente, esse ano, a gente tem que, sobretudo o governo tem que estar atento, né? E a gente tem que trabalhar para buscar essas alternativas de como a gente vai preencher nos próximos 3 anos esse déficit de receita. Nós temos que buscar recursos alternativos e temos que olhar
e gastar da melhor forma possível os investimentos. Porque senão a gente já vai começar a pagar a conta de não ter investimentos. E a gente não pode, né, deixar, né, sobretudo o executivo tem que estar muito atento. Eu já vivenciei essa experiência aqui na casa, né, no ano de 2017, 2016, né, onde foi um caos completo, atraso de servidores. Então, o Rio de Janeiro já amargou uma experiência muito negativa que não pode voltar. O aumento nas ocorrências ligadas ao tráfico de drogas e ao roubo de cargas levou a Comissão de Segurança Pública da Alerj a debater a situação da violência na região de Braz de Pina. Bairros como Penha, Vila Cosmos, Ramos, Olaria e Braz de Pina têm sofrido muito com a violência. O 16º Batalhão da Polícia Militar tem atuado para minimizar os problemas. Números apresentados durante a reunião demonstram queda no roubo de cargas em abril deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, de 38 para 33 casos registrados. O mesmo aconteceu com o roubo de rua, que caiu de 148 para 118. Para combater o roubo de cargas, foi criada a Patamo Carga. A Polícia Militar também intensificou a retirada de barricadas colocadas pelos criminosos. Na verdade, a gente segue toda uma metodologia implantada pelo Instituto de Segurança Pública, onde são implantadas metas que a gente precisa bater, ficar dentro dos números da criminalidade. Eu assumi o batalhão no dia 3 de fevereiro, né? Então, até os dias de hoje, nós já tiramos mais de 200 toneladas de barricadas. Nós já desobstruímos mais de 200 ruas. É claro que ruas que se repetem, né? Mas uma coisa que a gente também observa é que eles estão perdendo o oxigênio deles, né? Porque antigamente eram trilhos de trem, concreto, hoje eles estão colocando já galho de árvore, água com cimento, ou seja, bancar também a implantação de barricadas de concreto é um custo. Os DPAs também participam efetivamente das operações, levantando dados e escolhendo estrategicamente alvos, atores, segmentos a serem combatidos. Essas investigações demonstraram para a gente que o tráfico de drogas, ele abandonou há muito tempo esse formato antigo, em que ele explorava basicamente somente a traficância. O roubo de carga e o roubo de veículos se tornou altamente lucrativo, na medida que o roubo de carga tem uma alta liquidez. Essas cargas são levadas para dentro das comunidades, são imediatamente revendidas a receptadores. Há todo um mercado próprio para esse segmento. A Polícia Civil está muito atenta a isso. Áreas como a Avenida Brasil, Via Dutra, Washington Luiz e o Arco Metropolitano são alvos de bandidos e a carga roubada é levada para as favelas da região de Braz de Pina, o que faz o policiamento ser reforçado nas regiões. É um tipo de crime cujo escoamento do produto que foi furtado, roubado, é muito rápido e muito lucrativo. E isso traz o assalto, o roubo de cargas, um impacto, um prejuízo financeiro para o Estado, econômico e social muito grande. Primeiro que as empresas precisam, né, investir pesadamente na contratação de seguranças e etc. E segundo, que isso causa um medo de um novo investimento aqui no Estado, aqui na capital, por causa do índice muito alto. Já houve uma diminuição no assalto, né, no roubo de cargas, mas os números ainda continuam elevados. Durante a audiência pública, foi divulgado que policiais que moram em Braz de Pina e bairros vizinhos têm sofrido ameaças de traficantes, o que faz com que eles sejam obrigados a deixarem as residências. Nenhum policial, nenhum cidadão pode ser ameaçado e expulso da sua residência por causa de criminosos. É óbvio que o Estado, diante de um quadro nebuloso como este, precisa agir dentro da lei, mas de maneira firme, para restabelecer a ordem. Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram a proposta apresentada pelo deputado e presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar,
que determina a utilização e aplicação de um questionário para fazer o rastreamento de sinais precoces do autismo nas unidades de saúde do Estado. Denominado de MChat, o questionário é composto por 23 perguntas sobre o comportamento e atitudes da criança e deve ser aplicado aos responsáveis com filhos entre 16 a 30 meses de idade. O texto recebeu 6 emendas e retorna para análise das comissões. Proprietários de veículos automotores podem passar a fazer as revisões de tempo e quilometragem dos carros em oficinas particulares, sem perderem o direito à garantia de fábrica. Segundo o texto, os itens obrigatórios exigidos pelos fabricantes nas revisões de garantia devem ser observados pela oficina escolhida pelo proprietário, ficando as mesmas obrigadas a comprovarem a prestação do serviço e as eventuais trocas de peças originais, através de nota fiscal que deve ser anexada ao manual do veículo. A matéria assinada pelo deputado Rosenberg Reis foi aprovada em primeira discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.